um texto que saiu esse ano do Vincent de Ben sobre as relações da antropologia da literatura, mostra como, por exemplo, a recepção do Buffon vai mudar do século XVIII para o século XIX. Né? Por quê? Porque o Buffon era considerado um grande autor no século XIX, porque era um grande escritor. E isso é um defeito no século XIX. Né? Isso prejudica a recepção da obra científica, naturalista do Buffon, porque é literatura, não é ciência. Né? Então, quer dizer, como que eu articulo isso? Né? Como tento pensar essa articulação? Justamente porque a literatura está, na verdade, passando a ser o lugar da dúvida e não mais o lugar da afirmação. Né? Bom, há uma outra citação que me parece extremamente rica do Baudelaire, que eu extraio de um texto sobre o Wagner e a música. O texto se chama Richard Wagner e Tannhäuser à Paris. E ele diz assim, eu ouvi dizer muitas vezes que a música não podia se vangloriar de traduzir qualquer que seja com exatidão, como faz a palavra ou a pintura. Né? Toda a questão que o Baudelaire está discutindo é sair do ut pictura poesis, né? Porque o fundamento do ut pictura poesis é justamente a questão da imitação. Né? A literatura é imitação como a pintura, mas a música não é imitação. A música é expressão, expressividade. Né? Isso é verdade, até, quer dizer, numa certa proporção, mas não é completamente verdade. Ela, falando da música, ela traduz de seu jeito, né? E pelos meios que lhe são próprios. Né? Na música, como na pintura e mesmo na palavra escrita, que Baudelaire não podia deixar de dizer isso, né? Que é, no entanto, o mais positivo das artes, né? Obviamente, sempre tem uma lacuna completada pela imaginação do ouvinte. Né? Portanto, de novo, a obra não só depende do projeto, né, do autor, mas do leitor. Né? É muito interessante ver que nessa citação do Baudelaire se concentra muitos elementos da nossa discussão, porque tem a noção de expressividade e a questão da passagem, da possibilidade de comparar a poesia com a música e não só ou não mais com a pintura, e tem a questão da tradução. Elle traduit à sa manière, ela traduz, né, do seu jeito. Bom, a coisa vai se formular de forma muito mais explícita, né, com o Valéry. Né? O Valéry parte da seguinte constatação. Né? O sentido das obras evolui. Ele não é fixo, ele não é permanente. Dependendo da época, uma obra vai ser lida de uma forma e de outra, etc. Né? E isso poderia se articular, já que estamos falando de tradução, a questão da retradução. Né?
há necessidade de retraduzir, porque a tradução é de uma época, de um contexto e tal, e ela tem que... Bom, é claro que não lemos o Shakespeare como... não assistimos a uma peça do Shakespeare como se assistia no final do século XVI ou no final do século. O objeto da literatura não tem exatamente a ver com um conhecimento, mas com dúvidas, como diria a Nathalie Sarraute, né, que a literatura entrou dans l'ère du soupçon, né, na era da suspeita. Né. E aí, eu acho que se poderia ler parte da produção contemporânea como uma forma de resposta, de articulação, né? De certa forma, o autor tentando retomar parte do controle, né? Como, por exemplo, inscrevendo na ficção a escrita da ficção, né? A famosa mise en abîme, né? Que o Gide, em Palude, ou Les Faux-Monnayeurs, vai inventar, retomar, aliás, da pintura do Renascimento. Então, isso é uma forma de tentar segurar o sentido, de certa forma, né? Porque o leitor está dentro da obra, né? Ou pelo menos um leitor. Né? Bom, é claro que não vai superar essa reorganização, não vai remediar a reorganização, mas bom, outra forma é a resposta do Francis Ponge, por exemplo. Né? O poema não é mais aquele objeto definitivo. Ele volta e retoma de forma diferente o debate sobre a questão do fragmento. Né? Fazendo o quê? Entregando para o leitor, publicando junto com uma ou várias versões definitivas, né? Mas já que tem várias, nunca uma é definitiva, ou mais definitiva que a outra. Ele publica junto com isso todos os rascunhos, os esboços, as pesquisas, né? E aí, de certa forma, ele não... Quer dizer, dá para ler a partir dessa entrada, né, de duas formas, né, e deixamos aberta a escolha. De um lado, tudo está dito, né, porque todos os rascunhos são comentários, uma expansão do texto, e né, uma forma de não deixar mais espaço para o leitor. Né, ou então, a renúncia total. Eu não sou capaz de colocar um ponto final a esse texto. Né. Eu entrego a vocês a totalidade do caminho, e a obra é work in progress. Né? Bom, a obra literária se pensa como work in progress. E, bom, voltamos ao Pound. Né?
Aliás, outra coisa interessante nessa articulação literatura e tradução é ver o Pound e o Proust, mais ou menos na mesma época, né, no início do século XX, manifestar um grande interesse pela tradução, né, mas pela tradução como um caminho para encontrar a sua própria voz, né. E os dois vão dizer de forma diferente, né, respondendo o Proust, sobretudo, porque as pessoas cobravam dele, diziam, não, mas você está perdendo tempo, você está traduzindo John Ruskin, melhor era escrever sua obra. E o Proust dizia, não, mas quer dizer, ele escreveu isso em alguns ensaios, dizendo, num livro chamado Pastiche et Mélange, né, as pessoas acham que eu estou tomando um caminho errado traduzindo, né? Na verdade, é traduzindo que eu estou encontrando o meu estilo, né? Ele vai escrever num texto sobre o Flaubert, a respeito do estilo do Flaubert. Eu não saberia recomendar o suficiente aos escritores a virtude purgativa, exorcizante do pastiche, né? Precisa fazer um pastiche voluntário para poder, depois disso, voltar a ser original, né? Para deixar de fazer durante a sua vida inteira um pastiche involuntário, né? O pastiche é como uma tradução, né? É uma forma de tradução. Os exercícios são muito parecidos, né? Bom, e o Pound vai dizer a mesma coisa, comentando uma coletânea que se chama Personae, né? Então, a questão da máscara, da persona, como máscara, identidade, etc., né? E ele diz, comentando esse livro, eu comecei essa busca, né, num livro chamado Personae, me despojando em cada poema das máscaras inteiras do meu eu, né? E eu continuei em longas séries de traduções que não eram apenas, que só eram máscaras mais elaboradas, né? Bom, então, isso é um exemplo do que acontece na literatura. Poderíamos dar outros exemplos, por exemplo, a questão justamente da retração do eu, né? O Proust vai dizer, bom, na verdade, quem escreve não é aquela figura biográfica, né? É outra pessoa. O autor não é... Então, isso no Contre Sainte-Beuve, justamente para cortar com uma crítica que vai tentar associar traços individuais, pessoais, biográficos à leitura da obra. Então, esse movimento que acontece na literatura também acontece do lado da crítica, né? Todo o interesse pela questão da recepção, pela questão também dos manuscritos, de certa forma, pela questão da história, da leitura, etc., mostra como o interesse da crítica não se focaliza mais apenas na figura do autor, né? Mas também nessa articulação
do texto, do sentido do texto e da leitura crítica, né? A leitura, eu diria que nesse movimento, na verdade, né, essas duas atividades que se pensam geralmente como separadas e até às vezes antagônicas, elas se juntam, né? Na verdade, a leitura é uma forma de escrever, assim como a escrita é um prorrogamento da leitura, né? Então, retomando, e me perdoe esse percurso um pouco longo e cansativo, mas retomando a obra da Ana Cristina César, né, e tentando abrir para umas pistas de leitura próprias, né? Porque dentro desse contexto a obra da Ana Cristina é uma resposta original, né? Eu apontaria 3 elementos, né? Um é justamente a questão do eu, né? Pela qual eu comecei dizendo, bom, tem uma certa retração, né, do eu na obra da Ana Cristina. E eu insisti no aspecto paradoxal disso porque a leitura da poesia da Ana Cristina dá a impressão que é uma escrita espontânea, né? Ela está falando com a gente diretamente, né? Tem o eu, tem o tu. Inclusive, quando ela vai adaptar, citar, imitar o Walt Whitman, é uma das coisas que ela retoma do Walt Whitman, esse tu, né? E ela é um trecho absolutamente lindo do Luvas de Pelica, que talvez, abusando da sua paciência, eu poderia ler para vocês, né? Um trecho rápido. Recito Walt Whitman para você. Não, desculpa. Recito WW para você. Né? Os entendidos é que sabem que é Walt Whitman, bom, mas não tem muito mistério. Amor, isto não é um livro, sou eu que você segura e sou eu que te seguro. É de noite, estivemos juntos e sozinhos, caio das páginas nos teus braços, teus dedos me entorpeçam, teu hálito, teu pulso, mergulho dos pés à cabeça, delícia e chega. Chega de saudade, segredo, impromptu, chega de presente deslizando, chega de passado em videotape, impossivelmente veloz. Repeat. Toma este beijo, só para você e não me esquece mais. Trabalhei o dia inteiro e agora me retiro. Agora repouso minhas cartas e traduções de muitas origens e me espero uma esfera mais real que a sonhada, mais direta, dardos e raios à minha volta. Adeus. Lembra minhas palavras uma a uma, eu poderei voltar, te amo e parto. Eu o incorporo, triunfante, morto. Esse trecho é uma imitation, né, de um poema, de um trecho de um poema do Whitman chamado So Long, né? So Long, adeus, né? De novo, encenando a partir da separação, etc. E as inflexões que ela dá ao texto, além dessa modernização, videotape, etc., né?